com essas reportagens que apareceram hoje, então, no UOL. Mostram que a ex-cunhada de Jair Bolsonaro acusa o presidente de participar do esquema que ficou conhecido como rachadinha. Na verdade, é o crime de peculato, que é quando o assessor parlamentar é obrigado a devolver parte do salário a um deputado. Numa série de reportagens da Juliana Dalpiva, publicadas hoje no portal UOL, Andréia Siqueira Vale, que é irmã de Cristina, ex-mulher de Jair Bolsonaro, afirma que o irmão dela, André, foi demitido porque não cumpriu o acordo quando era assessor de Flávio Bolsonaro. Um áudio confirma essa informação. Vamos ouvir. E o André dava muito problema aí, porque o André nunca devolveu o dinheiro certo que tinha que ser devolvido, entendeu? Tinha que devolver 6 mil, o André devolvia 2, 3. Foi um tempão assim, até que o Jair pegou e falou, ó, chega, pode tirar ele, porque ele nunca me devolve o dinheiro certo. Bom, Andréia, que também foi assessora de Flávio Bolsonaro, revela que devolvia a maior parte do salário. Dá uma olhada. Na hora que eu estava aí, que eu estava fornecendo também, e ele também estava me ajudando, lógico, e eu também estava, porque eu ficava com 1.000 e pouco e ele ficava com 7 mil reais. Então, assim, certo ou errado, já foi, não tem jeito de voltar atrás. Num outro áudio, Andréia fala da participação de um coronel da reserva nesse esquema. Ele foi colega de turma de Jair Bolsonaro na Academia Militar das Agulhas Negras e é tio de Cristina e Andréia. Vamos ver. Não é pouca coisa que eu sei, não. É muita coisa que eu posso ferrar a vida do Flávio, posso ferrar a vida do Jair, posso ferrar a vida da Cristina, entendeu? Então, é por isso que eles têm medo e mandam eu ficar quietinha, não sei o que e tal, entendeu? É esse negócio aí. O tio Hudson também já até tirou o corpo fora, porque quem pegava a bolada era ele. Quem me levava e me buscava no banco era ele. E por último, Márcia Aguiar, que é a mulher de Fabrício Queiroz, aponta que o líder do esquema é Jair Bolsonaro, chamado por ela de 01. Vamos ver. É que ainda não caiu a ficha dele, que agora voltar para a política, voltar para o que ele fazia tão cedo, esquece aí, bota anos para ele voltar. Até porque o 01, né, o Jair não vai deixar. Tá entendendo? Não pelo Flávio, mas enfim, ele ainda não caiu essa ficha dele, fazer o quê? Bom, para a gente conversar um pouquinho sobre essas reportagens, para trazer detalhes, inclusive, dessa apuração, quem está aqui comigo é a repórter, colunista do UOL, Juliana Dalpiva. É um grande prazer, uma honra te receber por aqui, viu, Juliana? Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Tudo bem com você? Tudo ótimo, Thalita. Obrigada pelo convite. Prazer estar aqui com vocês, conversando com o pessoal que acompanha aqui a TVT. E a novidade nesse caso todo, após a repercussão das reportagens da Juliana, é que o senador Alessandro Vieira, ele vai fazer um pedido de CPI da rachadinha. Inclusive, ele postou nas redes sociais, a gente tem essa imagem. Roda pra gente, quer ver? Senador Alessandro Vieira. Aí, ó, ninguém está acima da lei, os fatos narrados são graves e exigem apuração imediata. Apresento hoje o pedido de CPI da rachadinha. Conhecereis a verdade vos libertará, algo que é muito dito, inclusive, pelo próprio presidente Jair Bolsonaro, né? Juliana, eu queria que você, num primeiro momento, trouxesse, então, o que foi essa apuração, o que você destacaria como um grande ponto dessas reportagens que você publicou, é claro, com essa bomba que explode, porque até então, nós acreditávamos, pela investigação, que o chefe desse esquema era Flávio Bolsonaro, né? E a partir de agora, com essa evidência que aparece pela primeira vez, a gente tem o nome de Jair Bolsonaro como sendo talvez o chefe dessa organização sendo nomeado como 01, né, desse esquema. Então, assim, o que é destaque para você nisso tudo? Thalita, olha só. Desde que a gente começou, digo a gente, porque não fui só eu que cobri esse caso, vários ótimos repórteres no Brasil cobriram esse caso também, desde dezembro de 2018, eu acho que todo mundo tinha uma certa noção no bastidor de que a família Bolsonaro teme muito essa história e esse caso, e os desdobramentos que começaram a vir à tona a partir do relatório de movimentação financeira atípica milionária do Fabrício Queiroz,
porque sabe que essa história chega até o presidente Jair Bolsonaro. Lá naquele relatório já tinham os cheques para a primeira-dama Michele Bolsonaro, né, que o presidente disse que foi um empréstimo. Mas, de fato, só aquilo já causava um constrangimento grande para o presidente. E a gente, eu digo a gente porque, enfim, vários outros cobriram também, mas quando você cobria o bastidor, você sentia, as pessoas começaram a falar aos poucos, sabe, da preocupação que tinham sobre isso, também porque o Queiroz era muito próximo. E aí eu comecei, lá no comecinho ainda, quando comecei a entender essa história, e quem eram os personagens, eu acho que essa foi uma questão fundamental. Entender quem era o Fabrício Queiroz, entender o presidente, o passado, a família, os casamentos, os filhos. Aí comecei a entender e eu comecei a ouvir de algumas fontes, olha, não é só sobre o Queiroz, a família do presidente está envolvida, o presidente nomeou vários assessores no gabinete dele, de familiares. E eu comecei a fazer uma série de reportagens, ainda quando eu trabalhava no Globo e na revista Época, sobre isso, mostrando. Algumas pessoas aqui talvez estejam acompanhando a gente, já devem ter visto matérias sobre assessores fantasmas no gabinete do Carlos Bolsonaro, uma matéria que ficou muito conhecida que fala sobre 102 assessores que tiveram que tinham algum parentesco entre si e que foram nomeados em algum momento em 28 anos nos gabinetes da família Bolsonaro. E eu fui avançando sobre isso, sabe, Thalita? Porque nunca acabava a história. Você continuava apurando e cada vez surgia mais coisa, mais informação. E aí também começou a vir à tona o relacionamento do presidente dos filhos com o Adriano Nóbrega, aquele miliciano de Rio das Pedras, né, esse chefe do escritório do crime, a proximidade dele com Queiroz. E essa história foi enredando. No bastidor, muita gente já comentava, olha, isso envolve o presidente, isso envolve o presidente. Mas ninguém tinha provas, né, concretas para a gente mostrar, não fazer nenhuma acusação leviana. Até que eu fui, assim, sabe, num processo de fato, me aproximar de quem sabia muito e de conquistar a confiança dessas pessoas a ponto de, em algum momento, ter conseguido convencer alguém a me mostrar provas mesmo, que são, no caso, as gravações que estão publicadas agora nessa matéria hoje. Sabe, é um trabalho que leva quase 3 anos, assim, entre saber e conseguir provar, sabe? Eu já sabia há muito tempo que de fato tinha esse envolvimento do presidente. Juliana, de alguma forma, o caminho hoje é menos complexo devido à fragilidade do governo por conta de tudo que está acontecendo, por conta da CPI da Covid, por conta desses atos pedindo o impeachment de Jair Bolsonaro? Você encontrou mais facilidade para esse caminho agora ou não? A dificuldade continua a mesma? Eu acho que é um caminho, sabe, Thalita? Assim, era muito difícil no começo, mas eu acho que o período mais difícil foi quando eu comecei a sentir o cheiro dessa história, na época da eleição ainda, em 2018, e ali sim eu senti muita gente com medo, e ninguém queria falar nada, sabia, mas não queria dizer nada. E eu já tinha começado a investigar algumas funcionárias fantasmas, né? Só que eu não conseguia, assim, provar, sabe? Eu não tinha conseguido flagrar ninguém, mesmo tentando, sabe? O pessoal fala muito, porque a imprensa só fez isso depois que o Bolsonaro foi eleito. Não, sabe? Você estava tentando, eu estava tentando, não posso falar por todos os colegas, mas eu sei que muita gente também investigou muita coisa importante. Só que naquela época não teve, e de fato as pessoas tinham muito medo. Elas continuam tendo muito medo, muitas ainda têm muito medo, mas aos poucos, à medida em que, de algum jeito, as coisas avançaram na investigação do Flávio no Ministério Público em 2019, isso também, de alguma maneira, as repercussões do procedimento de investigação dele, a gente noticiava, isso foi dando coragem para outras pessoas e isso foi caminhando, sabe? E aos poucos, é como se você estivesse montando uma parede e vai colocando os tijolinhos, sabe? Então, assim, o que eu acho que é super importante dessas gravações hoje? Elas não vêm... elas vêm para comprovar uma coisa que já estava muito clara, né? Assim, o senador foi denunciado, o Flávio foi denunciado por peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa por receber salário dos seus assessores. Uma outra assessora, que não é da família do Bolsonaro, tinha confessado isso numa colaboração com o Ministério Público, até para diminuir a pena dela, né? Ela fez isso, chama Luísa Paz, que é uma pessoa que é próxima ao Queiroz. Só que esse depoimento está sob sigilo, esse é um que eu sei do conteúdo, mas eu não tenho a gravação, não consegui acessar.
Mas eu acho que aí, quando eu consegui com essa fonte, esse depoimento que é da Andréia, que é da ex-cunhada do presidente, eu tendo a achar também, não sei se você concorda, se quem está ouvindo a gente vai concordar, que isso também revela muito sobre o íntimo da família e do presidente, sabe? Até porque agora é ela falando que o presidente cobrava isso dos cunhados dele, que estavam lotados no gabinete, sabe? E eu acho também que é um período anterior ao Fabrício Queiroz, porque esse irmão que a Andréia cita, ele foi funcionário do Bolsonaro, do presidente Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados, entre 2006 e 2007. Então, assim, a coisa que sempre me chamou muita atenção, tinham muitos elementos nessa história que mostravam que isso estava muito longe de ser só sobre o Flávio e sobre o Queiroz. Essa irmã da Andréia, que é a Ana Cristina, a segunda mulher do presidente, o Bolsonaro e ela compraram juntos 14 imóveis, 5 com dinheiro em espécie, muito antes do Flávio sequer ser deputado estadual, do Carlos ser vereador. Então, assim, estava tudo muito, assim, levando você a entender, são fatos, são fatos. Os imóveis foram comprados antes do Queiroz ser assessor. E aí, assim, esse troca-troca de assessores, uma hora tá no gabinete do Jair Bolsonaro, outra hora tá no do Carlos, outra hora tá no Flávio. A Andréia foi assessora fantasma da família Bolsonaro por 20 anos. Quase 10 no gabinete por 8 anos no gabinete do Jair Bolsonaro, de 98 até 2006. Aí depois de 2006 a 2008 no Carlos, e depois mais 10 anos no gabinete do Flávio. Essa mulher, Thalita, ela é fisiculturista, né? Ela vai 2, 3 vezes por dia na academia para poder manter a forma, né? Para participar de campeonato. Mas ela é uma mulher que vive em extrema dificuldade. Eu conversei com várias pessoas que contam que ela fazia serviços de diarista, de auxiliar de cozinha, enfim, qualquer bico que ela pudesse para arrumar um dinheiro. Como é que uma pessoa que ganhou um salário de cerca de 8 mil reais por quase toda a vida, por 20 anos, é alguém vivendo nessa situação? Isso não fecha. Então, aí o Ministério Público quebrou o sigilo dela na investigação do Flávio, ela é investigada lá. Aí descobriu que ela sacava 98% de tudo que ela recebeu líquido. Esse dinheiro não ficou com a Andréia. Para onde foi esse dinheiro? Sabe? Então, assim, as gravações vêm para mostrar e para, de alguma maneira, deixar claro e límpido várias outras, em cima de várias outras provas, sabe? Então, assim, tá muito, muito, muito claro que aquilo acontecia, não só no gabinete do Flávio, sabe? Existem muitos elementos, fatos, né? Não são opiniões, não é teoria, não é narrativa, sabe? São fatos. Sim. Juliana, inclusive esses foram os áudios agora divulgados nessas primeiras reportagens, mas tem muito mais material para ser divulgado num podcast, que vai ser lançado amanhã no Portal UOL, né? Eu queria que você contasse, porque você falou sobre essas relações familiares, e parece que o podcast vai trazer muito disso, né? De relações familiares. Porque, inclusive, quando a gente vê esses nomes de Jair Bolsonaro, da cunhada, da mulher dele, de um tio das duas, todos envolvidos, são de uma base familiar ali no topo, né? O que dá a entender que aquilo foi criado ali no topo e depois os filhos copiaram, de certa forma, esse esquema. Mas é isso, nos dá a entender, nos leva a entender que foi assim. Eu acho que é muito simples de ver isso, porque, por exemplo, quando a gente pega o conjunto de assessores que uma hora estava com o Bolsonaro, que outra hora estava com o Carlos, outra hora com o Flávio, e até com o Eduardo Bolsonaro, essa rede está muito clara. Aí depois, todos eles, sem exceção, fizeram compra de imóveis com dinheiro em espécie. Isso é uma outra coisa que é comum em toda a família. E é uma coisa que chama muita atenção, porque quem compra imóvel com dinheiro em espécie, com dinheiro vivo, que chega com o quê? Com sacola de dinheiro para pagar? Quem faz isso? Sabe? Essa é uma pergunta. Quem faz isso? Por que faz isso? Né? Sim. Então, assim, eu acho, sabe, Thalita, que, de fato, isso que a gente está falando aqui são fatos. O presidente deveria vir a público se explicar. Deveria vir a público falar sobre esse André, que era assessor dele. O presidente precisava explicar essa situação dessa cunhada dele. Por que ela está falando isso? Né? Por que ela tinha que devolver 7 mil reais?
Porque isso não é só ela falando. A questão é que a quebra de sigilo bancária dela comprova o que ela falou nessa gravação. Não é só assim, vir agora à tona e dizer, é mentira, ela falou e não é verdade. Não, o extrato bancário dela comprova isso. Ela não ficava com esse dinheiro. Inclusive, você conseguiu esse áudio através de uma fonte anônima que manteve o anonimato. Você chegou a entrar em contato com a Andréa depois disso? Você falou um pouquinho sobre essa vida que ela leva, mas você entrou em contato com ela? Como que foi esse contato? Eu tentei, já faz 2 anos que eu tento falar com ela, sabe? Assim, pelo menos cerca de 2 anos. É sempre muito arredia, sabe? Assim, ela nunca... Uma vez ela me xingou e tal, vocês vão escutar isso no podcast. Saiu escorraçando comigo no meio da rua. Agora, para a questão da gravação, eu tentei contato por telefone, ela me bloqueou, mandei mensagem, ela leu e me bloqueou. Então, assim, é uma situação difícil para ela também, sabe? Eu acho que ela também é aquela pecinha pequena numa estrutura que é enorme, sabe? Por mais que, de fato, a gente esteja falando de crimes e que ela tenha parte nesses crimes, ela é uma peça pequena dentro de uma estrutura que é grande e muito maior que ela, né? Então, não é fácil a vida da Andréa, sabe? Um sentimento confuso, assim, até para mim. Eu, sinceramente, acho que eles eram servidores públicos e devem respostas à sociedade, sabe? E ela deve também essa resposta à sociedade. Mas também, assim, ela tá lá sob pressão, né? Inegavelmente. E aí você perguntou do podcast também. Antes de eu falar do podcast, falando em pressão, o que você espera? Ou se você já está sofrendo algum tipo de pressão por conta desse gabinete do ódio, que caiu em cima, né, dessas reportagens, a repercussão foi grande. Você sofreu algum baque em relação a isso? Como que está sendo? Olha, Thalita, vou ser sincera com você, eu não tive nem tempo de olhar tudo que tá nas minhas redes sociais pessoais, assim, sabe? Eu olhei um pouquinho, mas eu tentei responder o máximo que eu consegui, mas teve uma repercussão muito grande, né? Então, assim, eu te confesso que eu não recebi lá muito xingamento, não. E essa é uma outra coisa que me chama muita atenção. Até esse momento aqui, pouco antes da gente entrar ao vivo aqui para conversar, não tinha uma única manifestação de Jair, Carlos, Flávio e Eduardo Bolsonaro. Silêncio, não há comentários, sabe? Então, assim, para mim, me chama muita atenção que uma acusação fortíssima dessa vindo da ex-cunhada gere silêncio. Eles que adoram xingar a imprensa, né, perseguir, atacar jornalista. Então, me chamou muita atenção o silêncio do presidente e dos filhos. Podcast. Amanhã sai o podcast, então, com novas revelações. Traz um pouquinho pra gente. Ela falou que não pode dar spoiler, mas vamos ver. Traz um pouquinho do que vai ser esse podcast. Então, olha só. São 4 episódios, né? Estreia o primeiro amanhã, o último sexta-feira, 1 por dia. A gente tentou, assim como trazendo um pouco do spoiler, tá? A história grande tem a ver com entender isso. Como o caso Queiroz, na verdade, fala sobre uma vida secreta de Jair, entende? Uma biografia que as pessoas não conheciam e que traz à tona inúmeros fatos que envolvem os 3 casamentos dele, os filhos, amigos, e essa questão também com relação aos policiais, né, acusados de integrarem o escritório do crime aqui no Rio de Janeiro. É uma tentativa de contar a história do presidente, né? Eu tentei resumir um pouco, porque, de fato, são da vida pública do Bolsonaro, né? São cerca de 30 anos de vida pública dele como deputado até a chegada à presidência. E tentar um pouco explicar quem são essas pessoas, contar sobre como eram esses bastidores ao longo tanto da busca da investigação por estudo, como também um pouco dos bastidores deles mesmo, que eu consegui um pouco com essas gravações e mais algumas coisas que vão vir à tona nos próximos dias. E também uma leitura histórica, sabe? Eu acho que falta entender isso, o quanto esse caso fala sobre a vida do presidente Jair Bolsonaro. Não é sobre rachadinha simplesmente, não é falar, porque é um crime gravíssimo de peculato, que acaba gerando lavagem de dinheiro, que é outro crime, e que organizado e comandado, né, por um deputado é organização criminosa. Então, assim, tudo isso é muito grave.
Mas além da gravidade da questão criminal, a questão histórica, né, é entender o quanto isso fala sobre a biografia do nosso presidente da República, que era desconhecida. As pessoas o elegeram sem conhecer. Agora elas podem ouvir da boca das próprias pessoas que estiveram envolvidas com ele, no convívio com ele, na intimidade com ele, e tirar suas próprias conclusões, sabe? Além do que vai acontecer no judiciário, que a gente, assim como jornalista ou mesmo como sociedade, não tem controle, vai ser decidido com base, espero, as leis, né? E, enfim, é o que for apurado. Mas as pessoas podem tirar suas próprias conclusões, elas podem ouvir, elas podem tentar conhecer vários fatos da biografia do Bolsonaro que são desconhecidos. Ô, Juliana, além do podcast, tem mais reportagens? Tem bomba maior do que essa que foi publicada hoje ou não? Então, bomba do jeito que você tá falando, não, né? Porque aí também, né, Thalita? Poxa, tô me sentindo quase uma máquina de matéria. Te falei agora há pouco, meu indicador tá doendo aqui de tanto escrever. Mas assim, acho que, vamos dizer assim, o material noticioso mais quente é esse que saiu hoje. Mas tem novidade, tem muita coisa para ajudar as pessoas a compreenderem muito bem quem é Jair Bolsonaro, quem são os filhos de Jair Bolsonaro, qual é a história de Jair Bolsonaro. Tem mais entrevistas exclusivas também, além de áudios, assim, tem entrevistas exclusivas em onda, aí, não em off, com outras pessoas que conheceram o próprio esquema e que contam sobre ele. Então, enfim, tem bastante coisa, um pouquinho cada dia. Amanhã é a introdução da história, né? É como essa história vem à tona. E eu acho que tem uma coisa histórica que a gente descobriu de um discurso antigo do Bolsonaro que tem a ver com essa questão, que logo quem ouvir no comecinho o podcast vai achar, assim, foi uma das descobertas, por acaso, que a gente fez fazendo a pesquisa, que nós achamos muito interessante e curiosa a coincidência. E também quero ressaltar aqui, Thalita, o trabalho das minhas colegas também que ajudaram na pesquisa e na reportagem do podcast, que é a Amanda Rossi e a Gabriela Pessoa. Olha só, então, enfim, espero que vocês aproveitem. Podcast amanhã lançado pelo UOL, então todos convidados à Vida Secreta de Jair, que tem essas revelações que a Juliana contou aqui pra gente. Juliana, além de ter sido uma honra recebê-la, foi muito divertido conversar com você, viu? Gostei muito da sua participação aqui com a gente. Volte mais vezes, inclusive quando tiver bomba, vem conversar aqui com a gente de novo, tá bom? Um beijo enorme pra você. Tá bom, Thalita, 4 horas da manhã, respondendo a sua pergunta de antes, ótimo. Tá? Vai ser publicado o podcast às 4 da manhã, então de madrugada já tá lá disponível para todo mundo, tá bom? Obrigada, Juliana. Um beijo. Obrigada a você. Tchau, tchau.